Vamos dar início à nossa aula número 4 do curso de iniciação ao Microsoft Access. Nesta aula número 4 vamos falar sobre formulários e relatórios. Os formulários permitem apresentar os dados de uma forma personalizada. A partir do formulário é possível ver, inserir, eliminar e adicionar registros. É possível também realizar cálculos e utilizar gráficos. No Microsoft Access, pode criar um formulário usando o assistente de formulários. Vamos proceder à criação de um formulário simples. Temos como exemplo o formulário Alunos. No separador Criar, vamos escolher a opção Formulários e de seguida clicamos na opção Criar formulário usando o assistente. Escolhemos Assistente Formulário e depois escolhemos a tabela Alunos e todos os campos da tabela. Por sua vez, escolhemos o esquema de colunas, qual o estilo que pretendemos. Depois, guardamos o formulário e temos a opção de visualizar o formulário ao selecionarmos abrir o formulário. Caso queiramos fazer alguma modificação ao formulário, basta clicarmos no ícone Vista da estrutura e propriedades do formulário. Para alterarmos os campos, clicamos com o botão direito e temos acesso à caixa de ferramentas dos vários campos do formulário. Para a criação de um formulário com várias tabelas, temos como exemplo o formulário que gera os professores por departamento. Escolhemos a consulta e respectivos campos a incluir no formulário. Depois escolhemos o modo de visualização do formulário, como é que pretendemos ver os dados. Escolhemos o esquema folha de dados e depois escolhemos o estilo. Atribuímos um nome ao formulário e subformulário. Depois visualizamos e inserimos os dados. Em relação aos relatórios, os relatórios, também conhecidos como reports em inglês, permitem visualizar os dados numa apresentação mais cuidada, normalmente com o intuito de imprimir esses dados. A partir do relatório, apenas é possível ver os dados, não sendo possível a sua gestão, inserir, eliminar ou adicionar, como acontece nos formulários e nas tabelas. No Microsoft Access, pode criar um relatório utilizando o assistente de relatórios. Para criarmos um relatório simples, como exemplo, uma listagem de alunos, basta escolhermos a opção Relatórios e, por sua vez, criar um relatório utilizando o assistente. Escolhemos a tabela, neste caso é alunos, e todos os campos da tabela. Escolhemos o nível de agrupamento, se for o caso, se os dados estão agrupados ou não, e o tipo de ordenação, se é ordenado por número, ordenado por nome, de forma ascendente ou descendente, e qual o campo que pretendemos. Escolhemos o esquema, se é colunas, tabela justificado. Depois podemos escolher o estilo e vamos ver o resultado final. Depois atribuímos um título ao relatório, mostramos e imprimimos o relatório. Caso queiramos alterar o relatório, podemos fazer como fizemos nos formulários, que é clicar no botão Alterar a estrutura do relatório, com a vista da estrutura. Para criarmos um relatório com várias tabelas, como exemplo, a listagem de professores por departamento, basta escolher Relatórios,
criar relatório utilizando o assistente, escolhemos a forma de visualização dos dados, o nível de agrupamento, se for o caso, escolhemos a ordenação dos dados que pretendemos e qual o esquema. Depois basta só clicar, mostrar, imprimir relatório e esta é a visualização. Estas foram as referências utilizadas para a elaboração da aula número 4 do curso de Iniciação ao Microsoft Access. Caso tenham dúvidas, estou a dispor através do e-mail. Muito obrigada!